Revisão, então, da matéria de grego. Futuro. Aqui, o ativo e o médio passivo. O sistema do futuro. O futuro é definido como sistema em algumas gramáticas, no entanto, não possui alguns modos, como imperativo e conjuntivo. Então, aqui é o contrário do presente, né, que tem todos, perfeito, que tem todos. O futuro não possui nem imperativo nem conjuntivo. Ele é formado de um antigo tempo verbal indo-europeu chamado desiderativo. O que é esse negócio de indo-europeu? O grego, ele deriva de uma língua mais antiga, ali da região da Ásia, do leste europeu, e se espalhou da Índia, passando ali pela Pérsia, onde hoje é o Irã, até os confins da Europa. Então, as línguas que vieram depois, o grego, o latim, a língua lá da Índia, o persa, as línguas germânicas, todas têm origem nesse indo-europeu. Por isso, muitas palavras dessas línguas têm semelhança uma com a outra. Sendo assim, nesse indo-europeu, esse nome aqui é dado pelos especialistas que estudam hoje, não é como pessoas daquela época chamavam a língua, não. Esse indo-europeu tinha um desiderativo, que era uma maneira de se escrever um verbo que expressava o desejo de fazer aquilo no futuro. Então foi esse desiderativo que deu origem ao futuro. Por que é importante ter isso em mente? É que alguns verbos, eles não têm a forma ativa no futuro, mas eles só têm a forma médio-passiva. Porque desiderativo é uma maneira de dizer que a pessoa deseja que aquilo aconteça, ou seja, é um verbo que tem origem no interior da pessoa, no subjetivo da pessoa. E como a maneira do grego escrever algo que diz respeito ao sujeito é o médio passivo, então por isso alguns verbos no futuro eles não terão, mesmo que eles não sejam deponentes, eles têm a forma ativa, mas no futuro eles só vão ter o passivo por causa disso, por causa dessa origem lá no princípio, antes de existir a língua grega, do desiderativo. A diátese médio-passiva, traduzida como um verbo reflexivo para mim, é escrita de maneira diversa da ativa e da passiva, havendo, portanto, 3 diáteses para cada verbo. Lá no presente, tem a diátese ativa, então, por exemplo, aqui eu coloquei o verbo soltar, né? O verbo soltar em ativo presente é lio. E médio passivo, liomai. Não existe a diferença desses verbos no presente entre a diátese médio, passivo e passivo. Se escreve da mesma forma. No futuro, não. Tem uma maneira de se escrever o ativo, futuro ativo, uma maneira de escrever futuro médio passivo e uma maneira de se escrever o futuro passivo. Como eu disse, muitos verbos ativos têm somente a forma média no futuro, isso pela formação histórica desse tempo, que vem lá do desiderativo. O desejo subjetivo é expresso pela forma média. Então aqui, ó, liso, está futuro, futuro ativo. Traduz soltarei. Lissomai, futuro médio passivo. Lembrando, diátese médio passiva traduzido como reflexivo, né? Então, me soltarei, eu soltarei para mim. E li thesomai, o futuro passivo, serei solto. Nessa gravação aqui a gente vai estudar só os dois primeiros, o ativo e o médio passivo. Futuro sigmático. O futuro sigmático é assim chamado porque mantém o sufixo sigma, que equivale ao som de S, característico deste tempo verbal em toda a conjugação. O futuro sigmático é formado pelas palavras cujo tema verbal termina em vogal, ditongo ou consoantes oclusivas. Essas aqui são as consoantes oclusivas. Beta, gama, delta, teta, kappa, pi, tau, pi e ki. Então, aqui tem um exemplo de uma palavra, licetai.
Li é o tema verbal. O sufixo sigma, por isso que é chamado de futuro sigmático. A vogal temática e a desinência principal. Então, quando se fosse lietai, a gente tem o presente. Licetai, com o sigma, é futuro. Então, assim que a gente vai identificar quando uma palavra está no futuro, e esse futuro é sigmático, é a presença do sigma. Os verbos, quando eles são colocados na forma futura, eles sofrem uma coisa chamada alongamento vocálico. O que isso quer dizer? Os verbos cujo tema verbal terminam em vogais, a vogal a qual ele termina sofre um alongamento. Então, por exemplo, aqui. Timal significa honrar. O tema verbal é timar. Então, o futuro sigmático vai vir o sigma, mas essa vogal aqui, o A, o alfa, ele vai ser alongado em eta. Então, o presente é timal, o futuro é timesso. Por que é importante saber isso? Pelo dicionário, muitas vezes, a maioria dos dicionários pelo menos, ele só vai ter a primeira pessoa singular do presente. Então, se lá no texto a gente encontra timeso, você viu o sigma aqui, então é futuro. Então quer dizer que o presente é timeo. Mas aí você procura timeo e não tem. Por quê? Porque esse eta aqui sofreu alongamento. Então você tem que procurar timal. Porque o tema verbal termina em vogal. Eal. Tema verbal. Ea. O alfa breve. Então ele vai se tornar alfa longo. Ea so. Filéu, amar. Tema verbal, filé, termina em vogal. Esse é vai ser alongado em filé so, com eta. Hello, mostrar. Tema verbal, hello. E esse ômicron, ele vai ser alongado em ômega. Eloso. Então, regra número 1 do alongamento vocálico. Verbos cujos temas verbais terminam em vogais, esta se alonga. Segunda regrinha. Verbos, famosos verbos em mi, atemáticos, que sofrem redobramento no presente, eles perdem esse redobramento no futuro. Eu traduzi por redobramento porque nos livros de gramática que eu estudei em italiano, está lá raddoppiamento. Então, com a tradução direta seria isso, né? Redobramento. Por quê? O tema verbal desse verbo aqui, verbo por. O tema verbal é fé. Eta, epsilon, fé. Só que no presente, ele recebe a desinência mi, só que ele não é femi. O tema dele, ele meio que é dobrado. Então ele vira ti femi. Tema verbal, ré. Mas no presente ele vira riemi, mandar. Tema verbal, do. Mas no presente ele é dobrado. Didomi, dar. Tema verbal, está. No presente ele vira istemi. Tema verbal, fa. No presente vira femi. Por que isso é importante? Porque o futuro ele é feito não com o tema do presente. Ele é feito com o tema verbal. Sendo assim, se a gente tem fé, o futuro vai colocar o sigma e vai alongar a vogal, porque o tema termina em vogal. Então, no presente, no dicionário, a gente vai achar ti, temi, e o futuro, feso. No presente, a gente vai achar no dicionário riemi, e o futuro, rezo. No presente, a gente vai achar didomi
No futuro, doso. É tão diferente, parece uma outra palavra completamente diversa, mas é o mesmo verbo, só que ele está no futuro. E por que ele ficou tão diferente no futuro? Já expliquei, por causa da seu tema verbal. Em geral, esses verbos que são muito diferentes do futuro em relação ao presente, o próprio dicionário ele traz a forma futura. Então, se a gente procurar lá, por exemplo, fezo, no dicionário provavelmente vai estar forma futura do verbo femi, dizer. Mas é importante saber porque, vendo esses verbos aqui, que são muito usados, né, por, mandar, dar, colocar, dizer, no futuro eles vão ter essa forma aqui que são completamente desfigurados, por assim dizer, em relação àquilo que a gente conhece do presente. Terceira regrinha. Temas em ditongo não sofrem alongamento. Então, por exemplo, paideu significa educar. Tema verbal, paideu. Então, epsilon, y é um ditongo. Só que ele não sofre alteração. Simplesmente você coloca o sigma e a desinência. Então, o futuro será paideuso, educarei. Kaleo, tema verbal kaleu, e o futuro kaleuso. Simplesmente colocou o sigma e pronto. Não houve mudança no tema verbal, porque ele termina em ditongo. A regra do alongamento contém exceções. Como tudo em grego, você aprende a regra, você quebra a cabeça, você esquenta a cabeça para aprender a regra e depois você descobre que tem uma penca gigantesca de exceções. Então, essa regrinha não é diferente. Por exemplo, aideomai, envergonhar-se. Era de se esperar que esse é aqui, a ideia, virasse eta. Só que isso não acontece. Por quê? Porque é uma exceção à regra. Aineo, louvar. Era de se esperar que houvesse um alongamento. Mas não há, é exceção. Assim como os demais. Bastar, rir, chamar, tirar, cumprir. Quinta regrinha. Verbos atemáticos em numi. Por que esses verbos aqui são exceções? Porque essa forma numi, dois nis, y, e a forma aqui dos atemáticos, né, mi, essa parte aqui está presente no tema do presente, não no tema verbal. Então, quando passa para o futuro, você tira o numi fora, ficou o coré. Aí você faz o futuro, sigma, ômega, presso. É saciar, né? Vou estender, petanumi. Caiu no mi, e o futuro é petasso. Sbenumi, apagar. Caiu no mi, futuro esbezo. E também o skedanumi, dispensar. Caiu no mi do tema do presente, e o futuro é skedazo. Então, só para lembrar que os verbos que no presente tem o numi, aquilo ali é tema do presente. No futuro, esse numi não aparece, ele cai. São 5 regrinhas aí do grego, e aqui é como se conjuga o futuro sigmático. Lembra, sigmático é o cujo tema termina em vogal, ditongo ou consoante oclusiva. Então, simplesmente põe ali o tema do verbo, lhe, as desinências aqui do presente, então, o, eis, ei, omen, ete, o sim. Também no médio passivo, omai, etai, ometha, este, jontai. Optativo, mesma coisa, oimi, ois, oi, oimen, oite, oien. Médio passivo. No particípio, mesma coisa. No infinito, mesma coisa. Então, em termos de desinência, é exatamente igual ao presente. Qual que é a única diferença? Você vai colocar o sigma aqui. Como nós já vimos naquelas regras, alguns verbos vão sofrer quando eles terminam o tema termina
em vogal, eles vão sofrer um alongamento. Então, você está lendo um texto, você está fazendo a tradução, achou um verbo lá que tem a desinência do presente, e antes disso, o sigma, é provável que seja um futuro sigmático, ou seja, um futuro que é feito dessa forma aqui. Tradução do futuro é o futuro em português. Então, soltarei, o verbo soltar. Eu soltarei. E o optativo tem duas formas de se traduzir. Você pode traduzir como poderia soltar. E tem uma forma de traduzir também com o conjuntivo futuro. Quando eu soltasse. Quando eu soltar, me parece. Mas aí, no vídeo sobre o optativo, se entra em mais detalhes. Mas uma tradução possível é poderia soltar. E aí, a tradução vai depender também do contexto da frase, no caso do optativo. Tradução do particípio. A tradução possível do particípio futuro. Que soltará. E do infinito, haver de soltar. Por que haver de soltar? Não existe infinitivo futuro em português. Sendo assim, se coloca o verbo auxiliar haver, e quando a gente diz eu hei de fazer tal coisa, significa que você vai fazer, está no infinitivo, mas você está colocando isso no futuro. Eu hei de fazer, ou seja, eu farei no futuro. Então, uma maneira de se escrever o infinito, de se traduzir, né? O infinito futuro para o português é usar o haver de soltar. Nós já vimos as regras de quando o tema termina em ditongo, permanece a mesma coisa. Quando termina em vogal, sofre o alongamento. Agora, quando termina em oclusiva. Tem 3 tipos de oclusivas, assim como acontece no latim. Embora, obviamente, o latim é outro alfabeto, são outras consoantes. Mas nós temos as labiais, o bi e o fi. Quando essas labiais se encontram com o sigma, lembra que no futuro você põe o sigma? Quem viu Dragon Ball aí vai lembrar. Tem a fusão. Então, o pi chega de um lado, o sigma chega do outro. Quando eles se fundem, vira o psi. Toda vez que uma oclusiva labial se encontra com o sigma, ele vai virar um psi. Então, por exemplo, blepo, verbo ver, tema verbal, blep. Aí para virar o futuro não tem que pôr o sigma. Esse blep aqui vai encontrar com o sigma e vai virar blepso. Blapo, blapto, perdão. Tema verbal, blapo. O blapo, blab, né? Vai encontrar com sigma, vai virar lapso. Grafo, escrever. O graf, que é o tema verbal, vai encontrar com sigma, vai virar grapso. Por que é importante saber isso? Você está lendo um texto, traduzindo um texto. Aí você viu ali que tem as desinências do presente, só que antes da desinência tem um psi. Então, na hora de procurar no dicionário, você sabe que esse psi aqui, na verdade, é porque é o futuro de uma oclusiva labial que se encontrou com sigma. Então, você tem que retornar o psi para a sua labial correspondente. Então, você vai procurar blepo. Mesma coisa acontece quando é a gutural. Gutural é o kappa, o gama ou o ki. Se uma dessas 3 se encontra com sigma na hora de fazer o futuro, ela vira xi. E até tem toda a lógica, né? Com um som de kappa, de k, se encontra com o som de sigma, vira xi. Então, aqui, eiko, tema verbal, eik, encontra com sigma, ixo. Ago, conduzir, se encontra, o tema verbal é ag, encontra com sigma, axo. Teikomai, receber, o dek, se encontra com sigma, vira dexomai. Então, todas as vezes que a gente encontrar lá no texto, é a desinência do presente, mas logo depois tem um psi,
é possível que seja um futuro. Então, na hora de procurar lá no dicionário, você tem que pegar o psi, tirar o sigma dele fora, que aí você sabe que é uma gutural, uma oclusiva gutural. Então, aqui tem como que fica, por exemplo, o verbo eu conduzo no futuro. Então, as desinências, a mesma do presente, né? O, eis, ei, omen, ete, o, sim. Só que o gama do agor, verbo agor, conduzir, ele vira xi porque está no futuro. Então, axo, axeis, axei, axomen, axete, axusim. E a última grupo de oclusivas são as dentais. Assim como no latim, que na terceira declinação para encontrar o nominativo a dental cai, aqui também. Então, se o tema tem uma dental, tema verbal de passo é pat. Essa dental cai. Então, o futuro será paso. Pseudo, mentir. Pseud, no futuro vai virar pseuso, porque a dental cai. Peitho, persuadir. Tema verbal peith. E o futuro será peiso. Por quê? Porque a dental cai. Então, é como se na hora que a dental fosse fazer a fusão com o sigma, ela desaparecesse, ficasse só o sigma. Aqui o verbo ser. O verbo ser, decorar, né? Não tem muito jeito. Essomai, esse, estai. Essometha, esce, essesse, essontai. Então, veja que são as desinências do médio passivo, talvez pelo motivo do futuro ser vir do desiderativo, né? Então, o médio passivo tem é traduzido como um verbo reflexivo, ou seja, um verbo que diz respeito ao sujeito, o sujeito falando de si. Por isso, muitos verbos têm só a forma médio passiva e o verbo ser, ele tem ali as desinências da forma médio passiva. É o es, epsilon, sigma, né? Tem som de s, mais as desinências do médio passivo. Então, essomai, esse, estai, essometha, esses, essontai. Optativo, mesma coisa, as desinências do médio passivo. O infinito, mesma coisa, desinência do infinito passivo. E o particípio, desinência do particípio passivo. Futuro contrato ou assigmático. O futuro contrato ou assigmático, ele é chamado de assigmático porque o sigma ele não permanece nas conjugações. O futuro contrato ou assigmático é próprio dos verbos cujo tema verbal termina em consoantes nasais, que é o ni e o mi, ou líquidas, o lambda e o rho. Tem som de L e som de R. Então, quando o tema termina em uma dessas quatro, ele não tem mais o sigma. Por quê? O sufixo desse futuro é sigma, epsilon, se. Como o encontro entre nasais e líquidas com sigma é impronunciável, ou pelo menos difícil de pronunciar, o grego insere um outro e, e portanto, epsilon, né? E portanto o tema verbal sofre a queda do sigma que está entre vogais seguida de contração. Então, isso aqui é uma coisa que as pessoas que estudam os fenômenos das línguas, etc., descrevem, mas vou dizer aqui só para vocês entenderem por que esse futuro é assigmático. Então, por exemplo, o verbo nemo, que é distribuir. O sufixo se, então botou o sufixo aqui, tem nem, botou se na frente. Só que é difícil de pronunciar uma nasal e um sigma. É difícil pronunciar mc. Tenta pronunciar o som de M e o som de S seguido. MC. Não dá. Então, por não dar, na hora da pronúncia, o grego insere um outro E. Então, seria nemeseo. Com o passar do tempo, nemeseo
o sigma cai, porque está entre duas vogais iguais. Então, nemesel vira nemeo. Essas três vogais, então, sofrem o processo da contração, como acontece lá nos verbos contratos do presente, também acontece aqui. Então, a forma futura será nemo. Então, aqui alguns exemplos desse tipo de futuro, chamado contrato ou assigmático. O contrato, ele sofre essa contração aqui depois de você colocar o sigma nele. Aí, como o sigma cai, é chamado também de assigmático. Angelo, anunciar. De onde vem Ângelo, né? Aliás, anjo, que é mensageiro. Angelo. O tema verbal é angel e o futuro, angelo, com o ômega aqui acentuado, porque ele foi, assim como o Nemo, ele foi contraído. Feiro, corromper. Tema verbal ser se torna como o presente contrato. Nemo, como já vimos aqui, e crino, que é julgar, também crino. Algumas letras que não são do tema verbal em si, mas do tema do presente, que podem cair. Verbos com tema em 2 lambda perdem 1, como é o caso de aqui de angelo. Na hora que ele vai para o futuro, ele perde um lambda. O iota antes de pi e ni cai. Então, por exemplo, aqui, seiro, corromper, mas esse iota aqui, ele era do presente, porque no tema verbal ele não existe, então ele não tem tudo futuro. O iota cai. E verbos com sigma kappa perdem essas letras quando vão para o futuro. Por quê? Porque elas não pertenciam ao tema verbal, pertenciam ao tema do presente. Aqui, ó, futuro ativo e médio de verbos contratos. Nós vamos perceber que as desinências são exatamente iguais às desinências do presente contrato. Exatamente iguais. E essa é a grande dificuldade. A gente vê como é que vou saber se é futuro contrato ou presente contrato. Realmente é difícil. A não ser quando há essa mudança no tema. Você vai ver lá. Fano. Você vai saber que é futuro. Por quê? Porque o presente é final. A iota caiu. Mas, às vezes, acontece de ser um tema igual. Tanto do futuro ativo assigmático ou contrato, quanto do presente contrato. No mais, exatamente como se faz o contrato, se faz o presente contrato, se faz também o futuro contrato. Tem alguns verbos que formam o futuro de uma raiz muito diferente do presente. Poderia dizer que são os verbos que fizeram a harmonização facial. Eles ficaram irreconhecíveis. Por exemplo, erromai, que é chegar. O futuro é feito de um termo completamente diverso. Então vai estar lá, eleusomai. Não tem nada a ver com erromai. Parece ser uma outra palavra completamente diferente, não segue nenhuma regra, mas é porque é feito de uma outra raiz. Esses 5 aqui, como são muito usados, é importante inclusive decorar. Lego, quer dizer, vira erro. Não tem nada a ver. Some o lambda, some o gama, mas é feito de outra raiz. Oral, vira opsomai. Ou seja, inclusive no futuro ele tem uma forma médio-passiva. Treco, ele vira dramumai. De novo, a harmonização facial do verbo não tem nada a ver, ficou completamente irreconhecível. E o verbo dos mais usados da língua grega, que é o fero, que vira oizo, que é carregarei, portarei. Fero, ele tem 16 significados diferentes, mas o mais comum é portar, carregar. No futuro será oizo. Então, esse é o futuro ativo e médio passivo. O futuro passivo, ele, em geral, é estudado junto com o aoristo, porque os dois seguem regras praticamente iguais.